Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar como confeccionar tabela de frequências utilizando a planilha do Excel. Para isso vou considerar o seguinte exemplo. Foi analisado durante determinada semana o tempo de atendimento em minutos por um dentista quanto à manutenção de aparelhos ortodônticos de seus clientes. Os dados registrados estão dispostos nessa tabela, conforme podemos ver no vídeo. E a partir desses dados vamos distribuí-los em classes para a partir daí confeccionar nossa tabela. A tabela que vamos confeccionar é semelhante a esta, dividida em 8 classes, com a amplitude de 4 minutos para cada classe. Precisamos primeiramente editar todos esses dados em uma única coluna na planilha do Excel. Eis aqui a planilha do Excel. Vou editar na coluna o tempo gasto em minutos para a realização da manutenção do aparelho ortodôntico e vou então editar os valores 15, 20, 19, 30, 11, 18 e assim vamos editando os dados em uma coluna de tal forma que eles fiquem ordenados desta maneira, conforme podemos ver nesta planilha. Podemos observar que já editei todos os dados registrados e a partir daí vamos então confeccionar nossa tabela. Primeiramente vamos descobrir algumas informações que serão úteis a título de conhecimento para nós. Se quisermos saber a quantidade de dados que compõe a amostra, podemos dizer que a opção inserir função. Neste campo, selecione a opção estatística e aqui embaixo selecione a opção contar valores. Clique em OK. Neste primeiro campo, selecione as células que contêm os dados editados, pressione OK e aqui aparece o resultado. Nós temos 75 valores na nossa amostra. Se quisermos saber o limite superior, ou seja, o maior valor da nossa amostra, vamos até a opção inserir função. Aqui preenche com o campo estatístico. Mais abaixo procure a opção máximo. Eis aqui, máximo. OK. Neste primeiro campo, vou selecionar novamente as células que contêm os dados, pressiono OK e aparece aqui o maior valor da minha amostra. De igual modo, vou procurar o menor valor, que chamamos de limite inferior. Vou aqui procurar a função mínimo, pressiono OK. Neste campo, vou selecionar as células que contêm os dados, pressiono OK, aparece o menor valor. A amplitude total, que consiste na diferença entre o maior e o menor valor da amostra. Para isso, edito aqui igual, clico na célula que contém o maior valor, menos, clico na célula que contém o menor valor, pressiono Enter e aparece a amplitude total da minha amostra. Aqui já deixei editado a quantidade de classes e a amplitude de cada classe. Então, eis aqui algumas informações adicionais, caso tenhamos interesse, ou que servirão de informações para nós. Mais abaixo, já editei uma tabelinha semelhante a essa do exemplo, que
vamos confeccionar. E a partir daqui vamos calcular a frequência absoluta e relativa de cada classe. Para isso precisamos de informações adicionais. Vou editar aqui em uma outra coluna a palavra bloco e a seguir os limites superiores de cada classe. Vale ressaltar que nesta notação de intervalo, nesta notação de classe, este símbolo significa que este valor à esquerda pertence a esta classe e o valor à direita não pertence. Sendo assim, o limite inferior desta classe, o limite superior desta classe não será 15, e será então 14. Como a amplitude de cada classe é 4, vamos adicionar na célula seguinte o valor da célula anterior, mais o valor da amplitude da classe, pressionamos Enter e aparece aqui o valor da limite superior dessa segunda classe. Clicamos no canto inferior direito desta célula, arrastamos até a célula G16 e aparece aqui, observe que aparece aqui o limite superior das classes em estudo. Feito isso, vamos até a aba Dados, selecione a opção Análise de Dados, a opção Histograma, clique em OK. No campo Intervalo de Entrada, selecione as células que contêm todos os seus dados da amostra. Na opção Intervalo de Bloco, corresponde justamente aqueles valores do limite superior que editamos. Na opção Intervalo de Saída, selecionamos a célula na qual os dados irão aparecer. Eu selecionei a célula H8, mas podemos selecionar uma outra qualquer que ainda não tenha sido editada. Pressiono OK e aparece aqui uma nova tabelinha na qual aparece o valor dos limites superiores e as frequências. Essas frequências correspondem justamente às frequências de cada classe que estamos analisando. Então, vou simplesmente copiar esses valores, inserir nesta tabela, aqui no campo total, na linha referente ao total, vamos fazer o cálculo, a soma das frequências absolutas de cada classe. Para isso, vou até a função autossoma, clico nela, preenche de forma automática todas as células anteriores a ela que eu editei, pressiono Enter e aparece o resultado. Observe que apareceu o valor 75, que é justamente a quantidade de dados que compõe a minha amostra. Vamos então agora calcular a frequência relativa, que nada mais é do que a razão entre a frequência absoluta de cada classe e a quantidade de dados. Para isso, então, vou editar igual, clico na célula que tem o valor da frequência da primeira classe, dividido pelo total, pressiono Enter, e assim vou fazendo para cada classe, e o valor vai aparecendo conforme eu vou editando os dados. Aqui mais uma vez na linha que corresponde ao total, vou selecionar a opção autossoma, pressiono Enter e observe que aparece o valor da soma das frequências relativas. Então observem aqui minha tabela de frequências para dados agrupados. De forma bem simples,
podemos ver como confeccionar essa tabela. Espero que tenham compreendido. Agradeço a atenção e até a próxima.